Fala galera do canal do Candeiras Fute, estamos mais uma vez na área, hoje para mais um vídeo com um convidado muito especial, ele que já passou por vários clubes, recentemente também participou do reality show Bravo, da La Liga, cara muito gente fina, muito bom de bola, Lucas Cossani, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Valeu, Ítalo. Obrigado. É uma honra estar aqui conversando contigo. Valeu, muito obrigado por aceitar esse convite. Espero que seja uma conversa bem bacana aí. Vamos trocar uma ideia sobre um pouco da sua vida aí, sua carreira, planos futuros, e é isso aí. E para apresentar o Lucas, nada melhor do que futebol, né? Vamos mostrar uns lances aí, vocês verem um pouquinho do trabalho aí do Lucas. Pode rodar aí. Vídeo apresentado. Agora, Lucas, queria pedir um favor aí, que você se apresentasse aí para a rapaziada, falasse um pouco sobre você. Meu nome é Lucas Borges Cossani, tenho 19 anos, sou 2001, venho do litoral de Santa Catarina, cidade de Itajaí, e hoje sou atleta de futebol. Recentemente participei do reality show Bravo, exibido na ESPN. Muito bom, show de bola, Lucas. E aí, você falou que é do litoral de Santa Catarina, qual cidade você é daí? Itajaí, fica no lado de Balneário Camboriú, a famosa Balneário. Conheço as duas. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu visitei aí, muito bonito. Tinha um tio meu que morava aí, ele morou em Itajaí. Ah, legal. Foi bem massa aí. Cidade portuária. Muito linda mesmo. Aqui é diferente de São Paulo, das capitais, né? Mais tranquilo. Sem dúvida, aí lindo demais aí. Muita gente boa. Sim. Tenho ótimas lembranças aí dessa época. Fui para outras cidades aí perto também, Bombas, Bombinhas. Foi muito massa a época. Ah, legal, pô. Eu, atualmente, né, a gente tá gravando na época de quarentena, eu tô em Mariscal, que é uma praia de Bombinhas, da cidade de Bombinhas. Meus avós moram aqui. Muito massa, muito massa. Isso aí também é bem bonito. Você tá aproveitando bem aí essa época, né? Com certeza, com certeza. Mas me conta aí, Lucas, como é que foi a primeira parte da sua vida, né? A infância, como começou essa relação com o futebol aí em Santa Catarina ainda? Desde pequeno eu jogo bola, mas na brincadeira. E meu pai também jogou nas categorias de base, mas nunca se profissionalizou. E eu tenho um avô que, né, ele faleceu ano passado, que ele foi jogador de futebol profissional, então me incentivou muito. E nisso, com os 14 anos, eu sempre joguei em escolinha, e com os 14 foi quando eu assinei o meu primeiro contrato, né, no time aqui de Santa Catarina. Perfeito. Tenho certeza que seu avô tá muito orgulhoso aí da sua trajetória, tá feliz em seguindo o legado dele, né? Com certeza, bastante orgulho. Isso aí. Então, sua paixão veio muito da sua família, né? E quando você realmente decidiu que queria seguir como profissional, né? Qual foi a reação da família que eles falaram para você nessa época? Eles me apoiaram, mas me falaram que não ia ser fácil, porque minha família não tinha grandes condições, então eu tinha que me esforçar bastante. E foi quando eu tinha meus 14 anos, como eu te falei, quando eu assinei meu primeiro contrato de base, onde eu vi que se realmente era isso que eu queria, eu teria que me abdicar de algumas coisas e começar a me dedicar em relação à alimentação, ao horário de sono, ao treinamento também. É verdade, a rotina de atleta exige muito, né? E me conta aí, Lucas, como foi essa transição da escolinha? Qual foi a escolinha que você começou? Como aconteceu essa transição da escolinha até chegar no primeiro clube que assinou o contrato de formação? Eu jogava na escolinha do Figueirense, em Itajaí, até que o Figueirense gostou de 2 atletas, eu e mais um.
Aí eu vi que, poxa, eu tinha potencial, né? Que até aquele momento eu só brincava, jogava nos finais de semana. Uhum. Aí apareceu uma oportunidade para jogar no Brusque, o técnico do Brusque de base, ele já me conhecia porque era da minha cidade, e me fez o convite, fui para lá, e a partir dali, em 2015, eu assinei meu primeiro contrato de base. Foi quando eu comecei a amadurecer de como que é ser um atleta, ter a vida de um atleta. Entendi. Essa primeira fase você já teve que se mudar, né? Imagino. Foi Na mais... verdade, de Brusque a Itajaí dá uns 35, 40 quilômetros, assim, no máximo. E muitas vezes eu ia e voltava todo dia, era bem cansativo, mas quando tinha jogo final de semana, eu já ia na quinta-feira, ficava dormindo o final de semana todo para poder concentrar com os atletas e também ir junto com eles para a viagem. Perfeito, perfeito. E aí, do Brusque, você jogou a temporada inteira lá, o catarinense? Na época, o catarinense, ele não era da base, não era espelhado como profissional. Daí eu só joguei 6 meses. Foi o segundo semestre de 2015. No outro ano, o campeonato da base, a estrutura do calendário é igual ao profissional. Então, é o ano inteiro. Eu joguei o Sub-14 e o Sub-15 no Brusque. E depois disso, eu fui para o Almirante Barroso, uma equipe já na minha cidade, em Itajaí, também jogando a Série A. Ambos eu joguei a Série A do Catarinense. E o Almirante Barroso eu joguei em 2017, na época que eu fui eu era sub-16, mas jogava no sub-17. Aí joguei mais um ano. Só que o profissional ele caiu. E como é espelhado a base com o profissional, eu acabei jogando o meu ano de sub-17, a Série B do Catarinense de base. Daí nós somos campeões. Show de bola. Até vi lá as fotos do título, bem legal aí. E, sem Bacana. dúvida, o Catarinense Série B tem um nível altíssimo também. Como você falou, é espelhado profissional, então nem sempre condiz o nível do clube da base, né, com o do profissional, enfim. Tem times bem fortes na Série B do Catarinense também. Sim, com certeza, porque, como exemplo, a Série B da base, ela só tem turno, não tem turno e retorno. Então, quando foi feita a final, que a gente ganhou contra o Metropolitano, logo em seguida estava na metade da primeira divisão de base, né, do Sub-17. Aí as equipes da primeira divisão buscavam alguns jogadores que se destacavam na Série B, e eu fui um desses exemplos. E do Barroso eu fui para o Concórdia, estava jogando na Série do Catarinense naquele ano, que é Concórdia, uma cidade vizinha de Chapecó. Já é um pouco mais distante de Itajaí, né? Umas 8 horas. Aí com certeza eu morei lá, né? Aí eu tive que morar lá. Nessa trajetória aí, como é que foi as passagens dos clubes, né? Você chegava a fazer peneira, era sempre alguém que via jogando e te levava para outro clube, ia fazer período de teste? Tem uma curiosidade que muita gente que acompanha nosso canal, nossa página tem, né? Como acessar os clubes, como ter oportunidades. Sim, então, nos 2 primeiros clubes eu fui por indicação, mas o Brusque eu já fui certo, né? Porque eles estavam montando a equipe, era a primeira temporada de base do Brusque, e então eles precisavam de jogador, né? Então não poderiam ser muito seletos, não teriam nem 11. E aí depois no Barroso eu conhecia a diretoria daqui, conversei com eles queriam que eu viesse jogar para eles a Série A, porque eu já jogava pelo Brusque, tinha um pouco de experiência na competição. Aí eu passei pela avaliação, como todo mundo passa, mas já fui um pouco mais adiantado a minha parte, mas não quer dizer que por isso eu deixei de me esforçar, né? Eu me esforcei igual, como se estivesse numa avaliação, numa peneira normal. Já um Concórdia, eu fui através de um empresário, onde ele conhecia um treinador do Sub-17. Aí lá eu fui para ficar uma semana de avaliação e já passei no primeiro dia, já assinei o contrato lá e já fiquei para jogar o retorno do Catarinense Série A. E eu vi também que você já teve algumas experiências no exterior, né? Teve umas pontuar em alguns países diferentes, deu uma rodada boa aí pela Europa. Como é que foi que aconteceu isso e por onde é que você andou aí? Eu, em 2015, antes de ir para o Brusque, eu recebi a oportunidade de ir para Portugal pelo Atlético Paranaense. E lá a gente fez 5 amistosos, a gente ganhou 4, perdeu 1. Então foi muito bom, foi minha primeira experiência assim, na Europa, conhecendo um futebol diferente, com uma organização diferente também.
E isso também brilhou o meu olho para as oportunidades lá fora para ser jogador. E logo em seguida eu voltei e daí já assinei com o Brusque. Isso também me deixou um pouco mais confiante para começar a realmente ter uma vida de atleta como eu comecei a ter no Brusque. Depois eu tive uma oportunidade em 2017, quando eu jogava pelo Barroso, para ir para a Europa, dos Estados, eu joguei a Dana Cup e a Norway Cup, que é a Copa da Noruega. Então foi uma experiência muito boa lá, que além de eu ter participado desses 2 campeonatos, que são os maiores de base do mundo, meu time era dos Estados Unidos. Então, além de eu conhecer lá como funcionava o futebol europeu, principalmente o nórdico, né, aquela região mais ao norte da Europa, também conhecer um pouco de como funciona o futebol americano, porque eu só tinha 2 brasileiros no meu time, eu e mais um, e ambos eram de Itajaí. Então, além de eu ter que me virar no inglês, eu tinha que me virar na forma de como eles jogavam. Foi desafiador, foi difícil. Mas os 11 jogos que a gente jogou, eu joguei os 11 de titular. E só que em ambas as competições, infelizmente, a gente caiu nas quartas de finais. Show de bola, deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, né? Deve ter crescido bastante nesse período. Realmente, muita gente acha que é fácil se adaptar a um novo estilo de futebol, mas às vezes é completamente diferente, assim, e entender o jogo demora um certo tempo. Né? É complicado porque até aqui no Brasil, de treinador para outro, a gente vê uma diferença, mas quando você tem uma cultura diferente no esporte, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas isso aí, a vantagem foi que a gente teve 4 treinos lá na Europa, então o treinador pôde me conhecer um pouco mais, eu pude conhecer como que ele gosta de jogar, e assim eu encaixar melhor e ter mais sincronia com meus colegas também. Em todos esses momentos que você citou até aqui, né, todas essas passagens por vários clubes, qual é o momento que você acha que foi o ponto alto, assim, o que você mais destaca? Olha, eu sempre tive bons jogos, boas experiências no Brasil, mas a que eu tive na Europa foi muito boa. Ela me despertou assim para um novo futebol, um futuro que eu gostaria de ter, que é jogar num time na Europa e tal. Não desmerecendo o futebol brasileiro, né, mas lá eu vejo que vai muito pela meritocracia. Se você joga, se você é esforçado, não importa se você tem dinheiro ou não tem, se você tem empresário ou não tem, eles te dão uma oportunidade. Eu fiquei feliz por isso. Também eu vinha de lesão, eu fiz só 2 semanas de treino antes de ir, então fui com o coração meio com aflito, mas eu cheguei lá e joguei muito, graças a Deus. Muito bom mesmo. É realmente a diferença cultural do país, né? Favorece esse tipo de coisa. Sim. País não, do continente até. E realmente, como você falou, sem desmerecer o Brasil, mas são coisas diferentes, né? O futebol tem meio que um modelo que as pessoas seguem aqui e nem sempre funciona assim, realmente, com essa meritocracia. Apesar de, reforço aqui, que no Brasil também, se você estiver jogando muito, se destacando, como aconteceu com você várias vezes, a oportunidade chega, né? Sim. Inevitavelmente. Sim, com certeza, em qualquer lugar, não importa. E para falar um pouco desse seu momento mais recente, né? Uma coisa que o pessoal deve estar muito curioso também, já deve ter te visto na televisão, então você já é um cara famoso aí, estrela de reality show. Conta um pouquinho aí como é que foi a experiência no Tô Bravo. longe. Como é que foi a experiência no Bravo? E primeiro, como é que você ficou sabendo, né, dessa oportunidade do reality show? Antes de eu chegar no Bravo, só vou contar como que eu conheci a oportunidade, né? Claro. Eu estava estudando na faculdade, lá no computador, e aí meu amigo mandou uma mensagem: pô, Lucas, olha só esse reality show, que bacana, pode se inscrever, é gratuito, vamos? Eu falei, cara, vamos, sabe? E aí me inscrevi assim um pouco na despretensão, mas confiando sempre. Isso foi em novembro do ano passado. Aí a gente mandava um vídeo para a produção do reality show e eles selecionavam, né, através do vídeo para depois fazer peneiras lá em Sorocaba. Aí meu amigo, eu e ele passamos pelos nossos vídeos e a gente foi junto para lá. Aí ficamos 4 dias de peneira. Infelizmente ele não passou, eu passei, e pelo menos de 2, um passou e eu pude representar bem Itajaí. Verdade. E aí lá dentro a oportunidade foi, poxa, incrível, assim. O fato de a gente conhecer os embaixadores, ter um contato com eles,
foi, pô, indescritível, sabe? Parecia que a gente estava em outro mundo, com aqueles 6 craques na nossa frente, eles com humildade, passando conhecimento. Impressionante mesmo. Grandes seres humanos. E além de ter essa oportunidade de ouvir os embaixadores nos dar várias dicas, a gente aprendeu como que funciona o futebol europeu, e em específico da Espanha, né? Os treinadores espanhóis da La Liga nos fundamentaram bastante sobre os conceitos que regem a La Liga, né? Verdade, verdade. A gente conseguiu acompanhar do lado de cá um pouquinho, mas realmente estar vivenciando isso deve ser uma coisa extraordinária em relação a aprendizado. É bacana, é um projeto inovador, sabe? Eu nunca vi algo do tipo. Eles realmente têm o intuito de querer ajudar essa molecada aí do Brasil. Infelizmente, o meu time não foi campeão, mas nem por isso eu saí de lá triste. Na verdade, saí de lá feliz, porque eu fiz amizade com garotos de lá que vão para a Espanha e estou torcendo por eles. E eles sabem que, além de eles representarem a família deles, o nome deles, eles também representam o meu nome e de todos aqueles que não conseguiram ser campeões. Sem dúvida nenhuma, eles vão representar bem também, porque a disputa foi bem dura. E falando nessa disputa, como é que foi a seletiva lá? Depois do vídeo, né? Vocês foram selecionados por uma seletiva com muita gente, a gente acompanhou lá no reality. Como é que foi para você, assim? Como é que você lidou com isso? Foi difícil? Como é que foi? Foi difícil porque, pô, era muita gente, eram muitos garotos com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo. E eram 4 dias seguidos, né? Então, todo dia a tua adrenalina estava lá em cima porque tu queria demonstrar o teu futebol. Tinha pouco tempo. Então, acho que isso que acabava pressionava um pouco a gente. Mas eu fui tranquilo, sabe? Eu fiquei bem confiante, até falei pro meu amigo. Até mandar um abraço para ele, o Tuco. Se não fosse ele, não teria ido para Sorocaba, né? Um Tuco, grande amigo meu. E que eu falava para ele todos os dias, né? Poxa, cara, eu tô muito confiante. Apresentei um bom futebol e espero passar. Né? Espero passar. Ele também estava confiante, então isso me deixou tranquilo pelo futebol que eu apresentei, mas a gente viu que o nível também estava um pouco alto em relação aos laterais, por exemplo, que em média eu passava 6, 7 laterais. Então eu buscava analisar mais específico a minha posição. E não é à toa que todos os laterais direitos que passaram de 78 são muito bons. E só que deu certo, no quarto dia foi uma folia, uma festa, todo mundo feliz que passou, eu fiquei muito feliz também. Deixa eu contar para minha mãe, ela ficou bem feliz. Que sem dúvida foi um dos processos mais difíceis que já aconteceu assim no Brasil, né? Mesmo peneiras aí de grandes clubes, às vezes não tem tanta gente, não tem uma avaliação tão dura e tão rígida quanto essa do que foi no Bravo. Algo que me chamou muita atenção foi a atenção dos treinadores que eles davam aos atletas. Eles conheciam cada um, até no momento da avaliação mesmo, e eu vi que foi uma avaliação bem justa. Isso que é um diferencial também, porque às vezes peneiras de alguns clubes aí em que apenas um treinador olha 200, 150 atletas, então acaba sendo um pouco injusto. Verdade, fica muito difícil realmente de se fazer ser visto, né? Mesmo às vezes jogando bem, sim, não é nem por culpa do treinador, do avaliador que está lá, como você mesmo disse, mas é porque fica inviável realmente, é muita gente para observar, pouco tempo. Legal. E sobre a fase de competição lá, já nas fases finais, já com os times formados, como é que foi? Você achou que era mais fácil jogar assim, ou nas fases iniciais da peneira era mais fácil? Como é que você sentiu isso? Eu acho que foi mais difícil, apesar da peneira ter aquela pressão de você passar e tal, mas acho que foi mais difícil porque afunilou e só ficou 78 atletas bons, onde todo jogo era difícil, né? Toda a partida a gente levava como uma final, e justamente porque, tinha jogadores do Brasil inteiro, né, e jogadores que já passaram por clubes grandes. Eu joguei por clubes mais pequenos em relação a Flamengo, a Corinthians, como tem exemplo de alguns jogadores que estavam lá no reality show, passaram por essas grandes equipes. Então ficou bem difícil mesmo. Imagino. Dá para ver pelos anos que passam lá, né? Não são tantos, mas quando passam os melhores momentos também, chega a ver no YouTube, o nível é bem alto realmente. Mesmo em pouco tempo, os times estavam entrosados até. Então, sim, bons jogos realmente tiveram lá, pelo que a gente pôde acompanhar. Tu falou do entrosamento, e isso é algo que foi um pouco difícil no começo, porque, como eu falei, a gente é do Brasil inteiro, tu não conhece ninguém que está no teu time, então tu cria uma nova amizade dentro e fora de campo,
Só que dentro de campo era o fundamental, né? É o nosso pão. A bola é o nosso pão, então a gente tinha que correr atrás dela, mas como um grupo, coletivo. E isso também acabou dificultando um pouco, mas a gente foi passando por cima. Todo dia, pelo menos a minha equipe fazia várias reuniões lá no meu quarto. A gente resenhava bastante sobre o próximo jogo e deu certo pra gente. Verdade, e o seu time foi muito bem na competição. Acho que faltou alguns detalhes aí, mas em Sim. relação ao desempenho individual seu, como do time também, tenho que falar que foram muito bem, realmente. Não pode sair nem um pouco de cabeça baixa, porque foi super alto nível de desempenho. Sim. Valeu. Como comentei, estava muito competitivo, né? A fase de grupos. A gente acabou saindo em último, só com 2 pontos, mas isso reflete pouco dos jogos. Todos os jogos são equilibrados da gente, porque ali passa poucos momentos, mais o gol, uma finalização que foi na trave, uma boa defesa do goleiro, mas não apareceu o jogo inteiro. E se aparecesse, todo mundo ia conseguir ver que a gente batalhou de igual ou até jogou melhor muitas equipes, mas sabe como é o futebol, né? Nos 90 minutos, às vezes, nem sempre os números resultam no que aconteceu na partida. A gente não saiu de cabeça baixa, apesar de sairmos tristes, nós gostaríamos de chegar na final. Pô, sair sem ganhar nenhum jogo foi complicado também, mas tanto minha parte individual quanto a parte coletiva, cara, eu saio muito satisfeito. Foi realmente muito bom, né? Tinha jogos lá que eu acabei vendo que o placar era elástico, assim, 3 gols diferentes às vezes, mas dava para ver pelos lances que não foi nada de moleza o jogo, pelo contrário. Sim, Realmente um detalhe no futebol e às vezes acontece isso. E Lucas, em relação a aprendizados, você já falou alguns, mas se você pudesse aí dizer para a rapaziada o principal deles, assim, o que você mais levou dessa experiência, o que seria? olha, eu aprendi muita coisa, né? Porque principalmente pelos embaixadores, né? Eu tive um contato maior com o Belletti, porque ele é nosso embaixador, e tive várias conversas com o Belletti nos períodos dos jogos. E uma coisa que ele falou para mim que eu guardei e que eu acho legal passar para o pessoal, que é simples, mas que eu acho que foi fundamental para mim. Estava no intervalo do jogo, ele falou, eu perguntei para ele, pô, Belletti, o que eu posso fazer para melhorar, para avançar mais, ajudar a minha equipe? Ele falou, Lucas, cara, fica tranquilo, não fica com angústia, porque faz o que tu fez para chegar até aqui. Então, eu creio que o futebol, ele não tem muito mistério. Se tu se esforçar, buscar ser um pouco inteligente, saber ler o que o treinador está pedindo, você vai conseguir fazer o que, por exemplo, os nossos treinadores pediam. Porque era um futebol também um pouco diferente. Esse era um desafio não só individual, eu como lateral direito, e também no coletivo. Porque é um jogo muito mais dinâmico, sem enrolação, eles querem gol, querem goleada, querem ainda mais dos jogadores brasileiros, querem essa firula e tal. Então isso foi um ponto bem legal que eu tirei do Belletti, essa simplicidade, sabe? E ele fala que em relação aos jogadores do Barcelona, quando ele foi campeão da Champions, não ninguém, mas ele sempre buscou fazer o dele, fazer o simples, só que bem feito. Foi o que ele fez, acabou fazendo gol na final aí, contou essa história pra gente bem emocionante e foi bem, bem legal. Fora o Cafu, que ele é um capitão, quando jogava na seleção e até hoje ele é um capitão, né? Ele passa grandes ensinamentos e um ponto que ele pegou bastante é a persistência, né? Tu ser perseverante e resiliente pelos objetivos que tu tem. Não é à toa que passou por vários nãos na vida e chegou onde chegou, né? Sendo os melhores laterais direitos do mundo. Sem dúvida, eu não sei nem o que comentar depois disso. Porque, pô, falar de Belletti, falar de Cafu, deixa o que eles falaram aí na tela e quem conseguir absorver isso e levar para a carreira, com certeza vai ter muito sucesso. Aqui eu fui mais uma ponte desses craques, né? Eu acabei deixando a opinião deles prevalecer, porque a opinião deles é agora também minha opinião, porque eu concordo. Não tem como não concordar com esses craques. E olha que faltam 4, né? A gente conheceu o Zé Roberto, Edmilson, Djalminha, Marcos Assunção. Além do ensinamento, foi uma resenha muito grande também com esses caras. Eu imagino, deve ser um grande prazer realmente conhecer esses craques e a experiência que para a vida toda, né? Para contar para os netos, assim. Com certeza. E aí, Lucas? E acabou o reality, todo aquele sonho vivido, a experiência aprendida, muito aprendizado com certeza. Mas a vida continua, né? Sim. E aí, quais são seus planos pós-reality? Continuar. O que é que você fez logo em seguida? O que é que está acontecendo agora na sua vida? Logo que eu saí do reality show, né, o reality show acabou, veio toda
essa pandemia, infelizmente chegou esse coronavírus aí que atrapalhou todo mundo, não só no ramo do futebol. E eu busquei manter, e busco até hoje manter treinamento, alimentação, o bem, porque nunca se sabe quando pode aparecer uma oportunidade. O futebol está voltando aos poucos e para isso a gente tem que estar preparado. Mas tem um porém, né? Hoje, numa situação de hoje, os times de futebol estão mais demitindo do que contratando. Então, eu tenho que valorizar cada oportunidade que aparecer. Eu sei que o reality show me deu uma mídia boa, mas não é essa mídia que vai fazer eu jogar futebol. Eu tenho que estar bem preparado todos os dias para estar atuando em alto nível. Mas sigo acompanhando aí seu trabalho, você está se esforçando bastante, né? Treinando mesmo na quarentena. E com essa mentalidade aí, sem dúvida, vão surgir oportunidades. Não só pelo trabalho que você realizou no Bravo, mas antes, né, em vários clubes, com certeza tem muita porta aberta aí para você. Assim eu espero também, porque nesse tempo de pandemia também sobra um pouco de tempo para estudar, então eu estou fazendo educação física à distância, então as portas estão abertas tanto dentro para fora de campo também. Eu não sou um exemplo tão bem sucedido assim de conciliar futebol com os estudos. Quando eu comecei a faculdade, eu já não consegui mais conciliar futebol, enfim, aconteceu uma jornada aí que eu acabei deixando o futebol um pouco de lado, mas eu vejo que você é um cara que consegue carregar bem isso já há um tempo, né? Como é que foi essa decisão aí de iniciar a faculdade e ao mesmo tempo ir tocando futebol, e como é que está sendo isso para você? Olha, está sendo bem desafiador, né? Porque seria fácil ser atleta, fazer faculdade, mas fazer faculdade de qualquer jeito com a barriga. Eu não quer dizer que eu tenho o meu plano A, que é ser atleta, e que está sendo ser atleta, eu tenho que deixar meu plano B de lado. Então, busco estudar bastante, é algo que também me motiva, porque eu tenho um tempo sobrando nessa quarentena, então aproveito para adiantar vários conteúdos. Eu acho que isso me disciplina mais para ser um atleta também, porque eu tenho metas na faculdade, que é entregar provas, entregar trabalhos com notas boas, é a mesma coisa dentro de campo, entendeu? Eu tenho que treinar bem, me alimentar bem, ter toda uma rotina saudável para que quando a oportunidade apareça, que é a prova, como se fosse uma prova na faculdade, eu tire 10, eu esteja pronto, eu passo no clube, assine meu contrato. Então, são duas coisas que se assimilam e que eu tento trazer. E essas características, elas se assimilam muito, então eu busco trazer elas da faculdade para dentro de campo, e isso vem me ajudando muito nesse tempo de quarentena. Fora que eu estou tirando tempo para aprender idiomas também, vai que aparece uma oportunidade fora, já falo inglês fluente, e estou buscando aprender um pouquinho de alemão, vai que, né, futuramente eu estou na Bundesliga, né? Temos que sonhar alto. Tomara, sem dúvida nenhuma. É possível. Tá logo ali a Bundesliga, só é seguir trabalhando aí, que é um sonho possível. Espero que você realize ele. Chegar lá falando, valeu, vai valorizar muito seu passe. Realmente o pessoal vai gostar bastante. E isso é uma coisa que é muito importante, né? Essa preparação fora de campo, falar o segundo, terceiro idioma é uma coisa que facilita bastante. Até para conseguir as oportunidades. Facilita muito quando você chega lá, a comunicação e para o seu rendimento melhorar, para conseguir viver bem em outro país, mas sem dúvida nenhuma para conseguir as oportunidades é muito importante conhecer. Porque muitas vezes a oportunidade está nesse idioma, a partir de uma conversa com alguém desse país, então é muito importante, sem dúvida nenhuma. Cara, parabéns. Traz credibilidade, né? Valeu, obrigado. Não, só o fato de trazer credibilidade, né? Com um treinador, conversando com um diretor, isso aí eu acho bacana, interessante. Por isso que eu opto por estudar outros idiomas. Eu já venho estudando alemão desde o ano passado. Se eu soubesse que ia para o reality show, eu estaria estudando espanhol, mas tudo bem. Essas coisas não tem como prever, mas tenho certeza que ia aprender um pouco de espanhol também, né? Porque os treinadores falavam a todo momento lá, então, pelo menos o linguajar do futebol, muita coisa você pegou já do espanhol. Já, com certeza. O básico do futebol, pelo menos, eu não vou esquecer, não. Legal. Lucas, cara, parabéns demais aí pela sua carreira até aqui. Fico muito feliz em ver jogadores como você que jogam muito dentro de campo e dão um show também fora de campo. O cara que está conseguindo conciliar bem os estudos, dando um exemplo muito legal aí para todo mundo que está assistindo. Parabéns mesmo, fico muito feliz de ter a oportunidade de te conhecer e trocar essa ideia com você. Pô, agradeço aí, tamo junto. Muito bacana também a tua iniciativa do Peneira Sut na internet. Creio que vai ajudar muitos jogadores e também me ajuda. É um conteúdo que só vem para somar aí na vida dos sonhadores aí que tem o sonho de ser atletas. Isso aí. A ideia é essa. Espero
tá conseguindo contribuir um pouquinho também. Só para finalizar, Lucas, se puder passar uma mensagem final aí para os nossos inscritos, fica à vontade aí para mandar o recado que quiser. Olha, eu digo para vocês que às vezes não se limite a ficar pensando se alguém está te olhando enquanto tu treina, ou enquanto tu dorme cedo, enquanto tu se sacrifica. Porque muitas vezes eu fui no campo sozinho, ia cedo lá no barrão, não tinha equipamento, não tinha nada. Só que Deus estava vendo a gente. Então, quando Ele está vendo, não importa mais. Não precise ficar pensando, poxa, eu tenho que estar num time grande, eu tenho que estar num jogo onde tem arquibancada lotada para as pessoas me verem. Cara, se Deus está vendo teu esforço, a tua hora vai chegar. Fica tranquilo, mas também fica preparado. Senão a oportunidade passa e tu não pega esse tempo. Quem escutar isso com certeza vai dar um passo mais à frente de realizar seu sonho, porque é realmente fundamental isso aí que o Lucas passou pra gente. Então, galera, foi isso. Acredito que gostaram bastante. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz em bater esse papo aqui com o Lucas. Valeu. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que achou da entrevista, manda sua mensagem aí pro Lucas. E é isso, até mais, tamo junto. Pode mandar. Até a próxima, galera. Valeu.